O tema de hoje vai falar a respeito do líder e os princípios bíblicos de liderança, conforme está na sua apostila. E nós queremos, como base para pontuar, Josué, livro de Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 6, eu vou estar lendo. Se você quiser acompanhar, esteja à vontade. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 6, diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe darei. Até aqui somente. Então, é interessante nós, ao trabalhar esse tema, essa temática, nós observarmos que, como cristãos, a gente está falando de líderes cristãos, é fundamental, amados, nós estarmos trabalhando baseados na quê? Na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é o fundamento da nossa fé, da nossa trajetória, dos projetos, desígnios de Deus. E é necessário que o crente leia a Bíblia. Eu sou muito, como diz, pegador do pé, o povo que tem que ler Bíblia. É fundamental estarmos baseados a nossa fé na palavra de Deus. O processo da nossa denominação, ela é pentecostal, ela tem toda uma tradição, uma história, mas se não tiver a palavra, nada daquilo que nós temos o hábito de, nas nossas liturgias, de cantar, dar glória a Deus, sapatear, depende do culto, isso é maravilhoso, isso é bom. Mas se nós não tivermos o fundamento da palavra de Deus, isso não se sustenta. Você, de repente, pode estar pensando, não, pastor, eu gosto do culto do reteté. Lógico, todos nós gostamos, somos pentecostais, e quando não tem um movimento, parece que faltou alguma coisa. Você já participou daquelas orações em lares, Às vezes a gente chama 2, 3, vamos fazer uma oração na casa do João, da Joana, da Mariazinha, e vamos lá orar um pouquinho, fazer uma campanha de oração. Geralmente, nós, ao dobrar o joelho, tirar ali 1 hora, 1 hora e meia, que hoje já está se tornando raro, para orar, a gente quer e almeja, deseja assim, que haja uma profecia, que haja um movimento, porque se não fizer isso, parece que não tem um complemento ou não está perfeito dentro daquilo que é a nossa história. Então, veja, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vamos ver o quê? O texto lido, ele aponta para uma condição que Deus estabeleceu ao Josué, líder, após morte
de Moisés, um grande líder, Deus o chama e comunica, olha, Moisés partiu, encerrou a sua carreira, e agora eu quero deixar claro para ti, Josué, que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E a condição é que você, em todo lugar que você pisar, onde colocar a planta do seu pé, eu já tenho dado para você. Eu já tenho confirmado. E é interessante, irmãos, que Deus, ele estabelece promessas para nós, condições, mas eu e você tem que tomar atitude de ir em busca daquilo que Deus está falando. Se Josué não avançasse no propósito daquilo que Deus estabeleceu na promessa ainda lá em Abraão, ele não conseguiria êxito. E também, se você for olhar bem direitinho, Josué se acomodou. Depois de um tempo, ele não avançou. Tudo aquilo que Deus desenhou para Israel. Ele deixou a desejar alguns espaços, e hoje, em tempos atuais, a gente sabe ali que tem uma região grande que pertenceria a Israel e ficou perdido, porque naquele tempo Josué não avançou como deveria avançar, se acomodou. A condição de conquista era que todo lugar que ele pisasse a planta do pé, Deus iria confirmar. Então, veja, há momentos, eu estou trazendo assim uma introdução nisso, para nós trabalharmos dentro dessa temática a ideia de que o líder cristão é chamado para servir, não para ser servido. O líder cristão é observado e imitado pelos liderados. O líder cristão precisa ser íntegro e conhecer bem a palavra de Deus. O líder cristão não serve por obrigação, mas de livre vontade. O líder cristão terá de prestar contas acerca dos seus liderados. Então, dentro desses itens que nós vamos trabalhar, eu estou dando essa introdução no sentido de que, verdadeiramente, para nós sermos líderes com sucesso, com disposição, na obra, no reino de Deus, nós precisamos ter conhecimentos bíblicos para que esse conhecimento revele a cada um dos líderes aquilo que Deus já sonhou para você. Você tem que entender que quando Deus, você já viu essa situação? Quando Deus, às vezes, usa o vaso dele, um instrumento, para dizer assim, tem contigo um projeto, uma chamada, um propósito. Aí, em alguns casos, Deus fala assim, vou te usar na palavra, vou te levantar sobre homens e mulheres para que tu ensine, para que tu pregues, para que tu conquiste. Deus está dizendo coisas que Ele está sonhando para você. Está estabelecendo uma linha de pensamento a respeito daquilo que Ele já viu lá na frente. Porque nós precisamos entender que o Deus que nós servimos, irmão, Ele não é um Deusinho, não. Tem muito crente que acha que Deus está muito longe, está lá no céu, no seu trono, e não liga mais para nós. Isso tudo é errado. Deus está mais perto do que você imagina. E Ele tem projetos maravilhosos, gloriosos para você. Entende? Projetos grandes que você, às vezes, não imagina assim. Geralmente, a gente não imagina aquilo que Ele tem para nós. Então, veja, quando nós temos de Deus uma fala a respeito que verdadeiramente Ele está
pensando ou sonhando para você algo grande, o que eu tenho que fazer? Cruzar os braços, pegar uma rede, ficar descansando, que caia do céu tudo bonitinho, prontinho? Não. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que fazer a minha parte. Josué, toda essa região vai ser tua. Põe o pé lá, pisa. E aí eu vou te dar. Então faz o seguinte, eu tenho que me dispor em busca daquilo que Deus quer para a minha vida. Se ele ficasse só na região além Jordão e não fosse além disso, ia ficar só com aquele pedacinho. Você vê que na história de Israel tem algumas tribos que não quiseram avançar além Jordão. Deles a promessa era além Jordão. Não, aqui tá bom, tá maravilhoso, tá tranquilo. Você vê Abraão e Ló. Chegou o momento da crise que ele simplesmente falou assim, olha, não dá mais para nós caminharmos juntos. Então, aí está. Diante dos teus olhos, escolhe. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. O Ló olhou assim, encheu os olhos. Aquelas campinhas, né? Tá bonita, verdejante, vai ter bom resultado para o meu gado, para os meus funcionários. Vamos lá. O outro lado que sobrou para Abraão foi legal. A diferença é que Deus tinha um plano, projeto, promessas para Abraão. Então, aquilo que era pedra, horrível, que ninguém queria, Deus fez prosperar, mudou o cativeiro e abençoou. Entendeu? Então, veja, quando era para as tribos todas estarem indo além do Jordão, algumas falaram, não, vou ficar aqui que tá bom, tá resolvido, teve a permissão, mas o correto era avançar. A terra que mana leite e mel, aquilo que Deus sonhou para o povo. Entende? Então, veja, quando Deus fala para você, e aqui em Jeremias 29:11, achei aqui, diz assim, ó, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja, uma promessa. Deus sonha para você coisas grandes. Agora, eu não quero ler Bíblia, eu não quero parar, eu não quero me submeter. Como é que eu vou conhecer os planos de Deus? Entende? Eu quero ser um líder. Por quê? Porque eu quero ser. Existe uma situação, numa das igrejas que nós passamos, né? Eu já estou há 20 anos presidindo igreja, né? Fora o tempo de auxiliar. Então, numa dessas igrejas que ainda quando auxiliar passamos, tinha um porteiro que queria ser diácono, queria, né, fazer a trajetória do ministério. E aí chegou o tempo que ele foi ordenado ao diaconato. E aí, quando ele foi ordenado ao diaconato, ele não quis mais ficar na porta. Não, agora eu vou sentar no púlpito. Mas rapaz, mas você precisa estar lá. Não, agora eu sou diácono. E eu quero estar no púlpito. E abandonou a portaria. Então, veja. Quando nós entendemos, à luz da Bíblia, que desde o porteiro, a zeladora, ao pastor, todos têm uma vocação, uma chamada e prestam um serviço para o reino, para Deus. Agora, quando eu não conheço a palavra, quando eu não vejo, né, que esses ensinamentos estão espalhados ao longo da Bíblia, eu simplesmente falo, eu sonho aquela posição, eu quero estar naquele status, e quando chegar lá, então, ninguém mais manda em mim, eu que faço, eu que aconteça. Aí quebra todo, né, um projeto glorioso de Deus na vida da pessoa. Então, é importante que quando
nós entramos para o caminho líder e os princípios bíblicos de liderança, nós vamos despontar o seguinte: a liderança é uma grande responsabilidade. Não é todos que serão líderes, mas não é por isso que não tem funções, que não tem importância. Né? Nem todos são presidentes, nem todos são chefes de polícia, nem todos são juízes, nem todos têm cargos importantes na sociedade. Por quê? Porque isso é conquistado com muito esforço e existe uma série de outras coisas. Então, quando nós entendemos que ser líder é ter responsabilidade, e ela é grande, pesa ao longo. Né? Ah, pastor, eu desejo ser um grande líder. Então, começa a pagar um preço. Começa a se capacitar, começa a buscar a Deus, começa a ler o texto, começa a se servir, né? Coloca-se servindo-se à disposição. Aí vai se destacando e vai crescendo. Daqui a pouco, chega a tua oportunidade. Tudo no tempo. Né? Então, veja, liderar não é mandar nos outros nem ser dominador. Outra questão. Eu quero ser líder porque eu quero mandar. Né? Aí está lá, escapos. Está cheio de líder aí, mano, que gostaria de encostar as chuteiras. Está cansado desse peso que é ser líder. Entende? Quanto mais alto o teu cargo, mais pesado é para você a responsabilidade. Então, é importante entender que liderar é guiar, ensinar, preparar as pessoas. Liderar é isso, não é centralizador e assim, não passo o meu conhecimento porque senão eu vou perder a minha posição. Não precisa. Certa feita, um obreiro meu, eu dou muita liberdade, né, para os meus obreiros. Não fica ali pegando o pé, fico só observando, dando, né, espaço para eles desenvolver. E alguns, quando precisa, eu chamo, direciono, faz assim, ou melhora isso, está deixando a desejar aquilo. E certa feita, um obreiro meu, né, que era o meu vice-presidente, falou: Pavô, o senhor não está tomando atitude ou à frente aí? Eu sento no culto, eu sento ali para pregar, e na hora que eu vou pregar, eu vou pregar. Fora isso, mano, eu não me preocupo se quem vai cantar, quem isso, quem aquilo. Deixa o pessoal, tem culto que eu vou só para estar sentado e dar glória a Deus. Pastor, não preciso. Pastor, não, faz aí. Ou seja, eu deixo livre. Mas uma coisa que eu deixei bem claro para aquele obreiro foi o seguinte: ele chegou, está aí quase, né? Não dirige o culto, é isso, é aquilo. Não, meu filho, não precisa. Faz, aprende, desenvolve. Mas aí daqui a pouco, quem sabe alguém pode achar que o senhor não é pastor. Não, filho, uma coisa que você tem que entender: a igreja conhece o seu pastor. Entende? Eu não preciso estar aqui dizendo que eu sou pastor, eu não preciso aqui estar determinando, não, eu estou auxiliando você para que você cresça, mas a igreja sabe quem é o pastor. Entende? Por quê? Porque tem toda uma autoridade, o revestimento de Deus, e quando Deus nos concede isso, Ele faz isso transparecer para o povo. O povo tem a segurança, o povo tem o apacentamento, o povo tem a confiança daquele homem que Deus constituiu para ser o seu líder. Então não precisa ficar preocupado: eu vou perder o meu lugar. Tem pastor, eu conheço um pastor, eu já está jubilado, que ele dirigia o culto todo. Ele cantava, ele lia a palavra, ele dava testemunho, ele só não ia tirar o ferro. E pregar, e mais ninguém. Os obreiros auxiliares dele reclamavam às vezes para o pastor: fulano não dá oportunidade para nós, eu estou nem mais com vontade de ir na igreja. Eu falei: não, pai, vai, tu está ainda para servir a Deus. Mas ele era centralizador. Ele fazia tudo. Não dá espaço para fazer líder.
Fazer líder é a gente acompanhar e ver o erro dele e corrigir, para ele levantar, para ele desenvolver, para ele crescer. Entende? Por quê? Porque a função do líder é isso, é guiar, é ensinar, é preparar pessoas. Se nós não fizermos assim, não estamos liderando como deveríamos. Então, veja como é importante entender essa responsabilidade. O líder, ele é responsável por ajudar no crescimento das pessoas. E como é que faz isso? A gente faz seminários. A gente traz pessoas para compartilhar experiências dentro desse contexto nosso religioso, e aí a gente cresce. Eu cresço muito quando observo outras pessoas. Quando erra, eu não vou por aquele caminho. Ó. Ele errou ali, devido a algumas coisas, então quando chegar numa situação dessa, eu já sei como resolver, porque eu estou observando, eu estou aprendendo com meus líderes. Então, é importante nós entendermos que devemos ajudar o crescimento das pessoas. A igreja tem que crescer. A igreja precisa prosperar. Prosperar no sentido que é espiritual, da palavra, da fundamentação da fé. Então, o líder vai trabalhar também nesse aspecto. Um bom líder precisa estar sujeito ao grande líder, que é Jesus. Isso significa o quê? Obedecer a Jesus, seguir seu exemplo. Tem um livro que diz, em seus passos, o que faria Jesus? Você já parou para pensar isso? Quantos passos nós damos aí, todo tropeiro e todo atrapalhado? Se achamos que eu sou o melhor, eu tenho as estratégias. E aí, o que é que Jesus iria fazer caminhando nos teus passos? Será que era melhor decisões, as atitudes, né, que você às vezes... Será que é o que Jesus gostaria? Então, nós precisamos olhar para o grande líder, que é Cristo. Ele deixou muitos exemplos para nós, para que pudéssemos, assim, aprender e seguir e ser referências para outras pessoas. Entende? Então, para servir a Deus e ter Jesus como nosso grande líder, nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos lê-la. Se assim não o fizer, tu não conhece o Jesus que tu tanto fala. Entendeu? Então, é importante nós aprendermos isso. Para liderar é preciso dar exemplo, sempre. O que você faz vai falar muito mais alto do que palavra. Uma coisa que, não sei se você já refletiu a respeito, a gente vai lendo aqui, vai abrindo os horizontes. Às vezes alguém pode questionar assim, por que a igreja me disciplinou? A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que chega diante do Pai e confessa o pecado, é perdoado. Agora a igreja fica me privando de eu poder cantar, de eu poder participar, de eu isso ou de aquilo. Sabe por quê? Porque tem que ser exemplo. De repente tem alguém que canta, prega, faz bonito, e aí caiu em adultério. Aí o que acontece? Precisa ser disciplinado. Se ele confessou a Deus, se ele veio buscar, confessar o seu líder, e ele realmente se arrependeu, o perdão é ali na hora. Não mexe na questão de salvação. Mas o exemplo na sociedade não se apaga assim de uma hora para outra. Então a igreja às vezes disciplina e deixa ali fora um pouquinho de tempo para que a igreja veja e acompanhe se realmente houve mudança. O exemplo tem que aparecer que mudou, que realmente se arrependeu. Por isso,
tem que ficar, às vezes, 2 meses, 4 meses, 6 meses, dependendo do caso. Na minha época, que, né, faz muito tempo atrás, né, quando se adulterava, era 1 ano que não podia nem vir em culto de oração. Ficava fora. A igreja não aceitava. 1 ano fora. Irmãos, na hora que a pessoa mais precisa de ser acolhida, de ter um espaço para orar, não poderia. Era 1 ano fora. Nunca mais aquele irmão iria assumir ministério. Veja que hoje está mudado tudo isso. Né? Então, olha só. Por quê? Porque tinha que dar exemplo. Senão o povo lá fora olhava e dizia, está lá o escandaloso, está lá o que mente, o enganador. Tu já ouviu isso? Até agora tem, mas eu não vou lá não. Por quê? Porque o Joãozinho, a Mariazinha está lá. Que é aquilo lá, crente. Se não é crente, eu também sou. Estou no lugar no céu, garantido. Exemplo. Então, é importante que quando nós olhamos para Jesus, o nosso exemplo, e obedecemos ele, então nós vamos liderar bem, vamos dar exemplos bons, vamos fazer bem feitinho, direitinho, bonito, que através do teu testemunho o nome do Senhor é glorificado. Você vai entender tudo esse processo que a palavra nos revela quando nós verdadeiramente nos cuidamos para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a louvor. Agora, só vir no culto. Chegar no culto, levanta a mão e dá glória, dá rajada de língua estranha. Isso aí não basta não, irmão. Na segunda está lá brigando com todo mundo. Na segunda está dando um testemunho. O que adiantou? Aqui nas 4 paredes é fácil. Quero saber lá fora, no mundão, onde eu tenho que ser sal, onde tem que ser luz, onde que eu tenho que ser convertido. Ainda mais no tempo de hoje. É aí que Deus quer saber se você é crente. Entendeu? Então é importante. Todos líderes, todo mundo vai estar debaixo de liderança em alguma altura. No trabalho você tem o supervisor, o teu chefe, o teu líder. Né? Na igreja você está na juventude, tem o líder dos jovens. No ciclo de oração tem o líder do ciclo de oração. Você está debaixo de autoridade de um líder. Os líderes aí vão estar debaixo da autoridade do pastor. O pastor está debaixo da autoridade da nossa convenção. Entendeu? E assim funciona. A convenção está debaixo da autoridade da palavra e de Deus. Então, é importante que nós venhamos obedecer e dar honra aos nossos líderes. Porque é um trabalho bem difícil. E em vez de criticar, devemos tentar ajudá-los, imitar os bons líderes e acolher. Então, veja, essas são algumas sugestões, né, e conceitos, princípios, que falam do que é ser líder. O que é a liderança? Veja, o líder cristão é chamado para servir e não para ser servido. Acho que já está no ponto 2, né? Então, veja, o líder cristão é chamado para servir e não para ser servido. Quando nós olhamos para essa condição, você pode, se quiser depois, acho que aí não tem, né? A referência é Mateus 20, 25 ao 28. Se você quiser anotar aí, estava olhando a apostila, acho que ficou de fora a referência. Todo esse escrito que está aí debaixo dessa temática agora, né? O líder cristão é chamado para servir, não para ser servido. Isso aí é um versículo bíblico. Está em Mateus 20, 25 e 28. Então, veja, quando você lê esse texto, diz assim, ó, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados,
e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. Então, veja, esse recorte de Mateus, capítulo 20, 25 ao 28, antes disto, você vai ver uma situação que Jesus, ele está subindo para Jerusalém. Ele está juntamente com os seus 12 discípulos, conversando o que iria acontecer com ele. Passando as informações, não se preocupe, não se assuste, vai acontecer assim, vai acontecer dessa maneira, eu vou ser entregue aos príncipes, aos escribas, aos sacerdotes, eu vou padecer, vou ser escarnecido, eu vou ser surrado. Ou seja, Jesus está colocando para os seus discípulos tudo que vai acontecer com eles. Com ele. E aí, ele diz, só que quando eu morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí alguém lembrou de algo assim, poxa, ele vai morrer, vai ressuscitar, vai para o céu. Então, vou fazer um pedido. Aí o que acontece? Se você voltar um pouquinho lá, no verso 20 do capítulo 20 de Mateus, você vai encontrar o seguinte. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Olha só, olha a maldade aqui. A mulher entendeu que Jesus estava finalizando a sua tarefa aqui de missionário, de anunciador do rei, e vai voltar para o céu. Então, vou garantir alguma coisa aqui, Vou dar aquela cantada, Quem sabe cola, Aí ela chega e diz, Jesus, olha só, adorou, ou seja, fez toda a liturgia direitinho, Adorou, Fez gracejo de repente, e aí você sabe, eu tenho 2 filhos. Então agora, que tu está indo embora, eu quero te pedir o seguinte, que um assente à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Ela queria garantir o melhor. Toda mãe quer garantir o melhor para o filho, Mas ela foi infeliz aí que Jesus deu uns olhos, Porque ele até reconheceu todo o processo dela de adoração, E quando ela falou isso, ele falou, o que tu queres? Aí ela lança a proposta, aí Jesus fala assim, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Irmão, você tem. Quando nós nos atravessamos achando que já estamos na condição de exigir de Deus alguma coisa. Tu já ouviu aquela expressão, eu botei Deus contra a parede, agora sim, tem que fazer aquilo que eu quero. Para com isso. Quieto, para botar Deus contra a parede. É a pior burrada que um crente pode fazer. Um novo crente, às vezes, vem com essas ideias. Por isso tem que estar no clube de ensino, estar na escola dominical, no seminário, para aprender. Por quê? Porque, às vezes, pode ser um bom líder no futuro, mas com essa ideia que vem recheada de ideologias de uma sociedade pós-moderna, achando que igreja é uma empresa, achando que igreja pode usar estratégias, de psicologia, de humanismo,
de filosofia e tantas ias, esquece isso. Não é por aí, não. Existe muita gente que está fazendo cursos e treinamento de coach e quer chegar aqui e estabelecer toda uma condição de ideias coach. Para a igreja aqui não é lugar de coach. Aqui é lugar de servo de Deus, temente a Deus, que busca na fonte, que é a palavra, em oração. É Deus que usa o canal para que venha exortar e edificar a igreja. Né? Eu vim aqui com ideias coach e ficar, não, irmão, escuta, aquele tempo passado, né? Aquilo já era. Hoje Deus tem algo para ti e Ele vai te dar um carro novo, uma casa nova. Esquece isso aí, isso é coisa efêmera. Entende? Então, hoje está difícil, às vezes, pregar em certas igrejas. Porque quando entra com uma palavra um pouco mais firme, né? Já me arrepiou todo aqui, vou embora porque esse pastor só dá lenha. Eu só dou uma chicotada lá na terça-feira de ensino de doutrina. Mas por quê? Eu estou orientando na palavra. Os crentes que não gostam de apanhar porque estão todos enrolados, não vão. Mas aquele que é firme na presença do Senhor, sabe, leitor, temente a Deus e quer ir para o céu, eles vão. Mas crente rebelde, o pastor começa a estreitar um pouquinho, pronto, já arrepiou ele, já vai para a esquina que vem ali, onde tem uma outra igreja, o Puleiro dos Anjos e coisa assim. Entendeu? Então veja, quando essa mulher chama Jesus, eu tenho pedido, eu quero ser a primeira, eu vou garantir um lugarzinho no céu, à direita e à esquerda do teu trono, ou seja, meus filhos vão ser importantes. Ele pode beber o cálice que eu tenho que beber? Você sabe o que tu está pedindo? Você sabe o que você está exigindo? Então tem que tomar cuidado. Esse negócio de querer botar Jesus contra a parede, não, você vai se arrebentar. Nós temos que servir. Nós temos que ser servo. Então, ele chama, logo após toda essa situação, os seus discípulos, e ele vai dizer, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Jesus está dizendo assim, vocês não entram por esse caminho. Não é isso que eu tenho para vocês. Não deve ser assim, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja primeiro serviçal. Ele está dizendo, está vendo o pedido aí? Esse pedido é fora da curva, né? Totalmente errado. Quer ser grande? Serve primeiro. Seja humilde. Seja, né, aquele que verdadeiramente se põe à disposição e depois Deus exalta. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos, se alguém de vós quiser ser grande, importante, né, o tal, seja o serviçal de vocês primeiro. Ele continua, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem, aí ele diz, olha para o meu exemplo, bem como o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de mundo. Eu podia dizer, eu sou um bom, eu sou um prometido, deixei a minha glória, mas vim para cá para liderar, deixar Deus lá, eu vou cuidar da terra. Jesus não veio, Jesus veio revelar o Pai. E depois solicitou o Consolador. Então veja, comunhão, unidade. Eu falo e mostro o Pai. Então, se você quer ver o Pai, como diz as Escrituras, como que eu vou ver o Pai? Se você me vê, você vê o Pai. Se você não vê o Pai, é porque você não está entendendo o projeto. Porque eu estou aqui falando do Pai. Eu e o Pai somos um.
Então, considerando a questão da unidade da fé, quando eu estou em Cristo, eu estou no Pai, estou no Espírito Santo. E Ele está também em mim. Então, veja, crente, quando você entende que você é templo de Deus, templo do Espírito Santo, que Jesus habita no teu coração, na pessoa do Espírito Santo, que remete a Ele, você não vai ver Deus no céu, você vê Deus no teu coração. Entendeu? Você anda com Ele no trabalho, nas tarefas da casa. Aonde você colocar a planta do teu pé, Ele está junto, porque Ele está habitando no teu coração. Então, como eu vou descobrir isso? Lendo a palavra de Deus. Vivendo a palavra de Deus. Mas se eu não leio a Bíblia, se eu não vou na escola dominical, só gosto de ir no culto de festa, de congresso, porque tem cantor famoso, tem pregador famoso, aí eu gosto. É igual aquela situação. Quando você tem aquela cristaleira linda, bonita, cheia de cristais, aí chega alguém importante na tua casa, você pega o quê? Os melhores talheres, os cristais, bota na mesa. Por quê? Para aparecer ali, para impressionar, para ficar bonito. Tem crente que é assim, igual cristal. Só vem nos congressos. Passa o ano todo, só vai no congresso, depois some da igreja. Aí como é que quer servir, como é que quer crescer, como é que quer ser olhado, como Deus vai abençoar? Não dá. Só aparece em grandes eventos. E ainda quer aparecer, né? Às vezes dá uma oferta para dizer o nome dele, às vezes quer sentar nos melhores lugares, se não tiver espaço já fica bravo, brigando todo mundo, já vai embora. Isso aí não é crente, não. Como eu digo, isso aí já está indo para o caldeirão. Está botando um pezinho lá para esquentar, né? Devagarzinho, daqui a pouco ferve. Então, veja, crente, sirva, obedeça, respeite o líder. Ah, mas é de geração, a irmã, eu não gosto dela. Vai te converter. Vai te converter. Eu não conheço. A Bíblia não diz que vai ter o céu da esquerda e o céu da direita. Aí eu vou para o céu, a irmã de geração vai, e aí eu vou desviar, eu estou andando na rua de ouro, na calçada ali, bonita, aí vem a irmã Joaninha. Aí, ixi, vem a irmã Joaninha, vou mudar de calçada. Não é assim não, mano. Para com isso, se está andando assim, te converte. Abre os olhos, vai ler Bíblia, vai aprender, vai tirar a dúvida do teu pastor, porque ele não está te ensinando assim. Entendeu? Então, é importante que nós venhamos entender que para nós sermos líder, para verdadeiramente, quando é chamado, é colocado nessa posição, é para você servir. É para você verdadeiramente se colocar à disposição dos teus liderados e servi-lo, ensinando, né? Exortando, edificando a alma deles, né? Conduzindo, guiando. Você está servindo. Ou tu acha que o teu liderado tem que pegar, botar você no tronozinho e lá trazer uma aguinha, uma comidinha, ficar abanando, igual aqueles filmes, às vezes, que você vê, né? Que fica ali o rei, e aí fica as mulheres lá abanando, os servos lá abanando, né? Para dar todo um conforto. Não, líder é para ralar. Entendeu? É para produzir, é para fazer acontecer. Então, o cristão, o líder cristão é chamado para servir, não para ser servido. Já pegamos essa parte. Agora, o líder cristão é observado e imitado pelos liderados. Olha só, o líder cristão é observado e imitado pelos liderados. Josué estava ao lado de Moisés muito tempo, observando Moisés. Ele não ficou, eu vou puxar o tapete de Moisés, então eu quero ser um líder. Não.
Ele observava e ele buscava imitar, né, Moisés. Quando Moisés parte, como nós lemos, Deus falou, ó, Moisés partiu, agora você vai assumir. É Deus que convoca, é Deus que vocaciona, é Deus que coloca. Não fique preocupado, se Deus tem algo na tua vida, se coloca à disposição, se esforce, se capacite, ajude o teu obreiro, ajude o teu pastor, ajude o teu líder. Quando ele entregar a função ou for trocado para uma outra área, outro departamento, quem tu acha que ele vai indicar se você estava ali ajudando ele, imitando ele, servindo ele? Entendeu? Agora a gente às vezes encontra diferente. Pessoas que quer puxar o tapete. Já estou pronto, apto, e agora tem que derrubar para você, porque senão eu nunca sou. Não. Faça a coisa certa e Deus vai te honrar. Quando eu olho Hebreus 13:7, por que o texto diz? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, eternamente. A recomendação é: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. A fé deles, que eles exerciam, imite. Paulo, muitas das vezes, ele cita assim, ó, assim como eu sou servo de Cristo, imitador de Cristo, vós, igreja, sejam meus imitadores. Porque se você não consegue vislumbrar o Cristo que não está mais conosco, não consegue entender o que ele fez, o que ele passou aqui na terra, então olhe para mim, porque eu sou seguidor dele. Eu sigo fielmente aquilo que ele fazia. A palavra dele está em mim, eu leio, eu guardo, eu verdadeiramente sigo. E outra, a fé que ele tinha, esse homem, esse líder, eu também exerço essa fé. Tenho segurança de orar pelo enfermo e ele ser curado. Tenho segurança de anunciar o reino e as pessoas serem impactadas. Então, se você não vê o Jesus, que já não está entre nós, olhe para mim. Paulo dizendo, em outras palavras, olhe para mim, sejam meus imitadores. Porque aí você vai ter uma referência para poder ser conduzido no projeto glorioso que Deus tem para a sua vida. Está entendendo? Nós temos que ter líderes e púlpitos onde tenha líderes comprometidos com a palavra. Porque a palavra não vai desviar, ela vai direcionar, ela vai exortar, ela vai guiar, ela vai fazer você ter verdadeiramente fundamento. Então, quando nós usamos dos púlpitos para contar historinha, não fui. Quando nós contamos fábulas aqui, né, e ficamos perdendo o tempo da palavra, enchendo de outras coisas, e quando é para falar, já vai acabar o culto, já falta 10 minutos, então eu só vou ler um versículo e vou orar por... Errado! A Assembleia de Deus é fundamentada na palavra. Nós não podemos estar copiando igrejas por aí que tem 2 horas de louvor e depois dá uma massageadinha lá, não é, porque é coach. Não. Você tem que se alimentar da palavra de Deus. Se eu não alternar aqui a voz, às vezes falar mais rápido, às vezes falar mais mãos, tem gente que cai da cadeira, que está cansado do dia de trabalho, correria da vida. E aí vem aquela palavra bem tranquilão, né? Não dá de escutar o mosquito voando. Aí não, ela tem que dar uns gritos aqui. Oh, dá glória aí, crente! Entendeu? Para quê? Para que desperte.
estou na igreja, então tem que adorar. Então, é importante imitar o teu líder, mas imite um líder convicto, né? Um líder que verdadeiramente tem testemunho, um líder que está pautado na palavra de Deus, um líder que tem a chamada do Todo-Poderoso para conduzir o rebanho, que tem exemplo. Aí você pode falar, irmãos, pode me seguir. Por quê? Porque a responsabilidade é grande. Então, tem claro para mim assim, ó, quando eu prego para a igreja, eu sou refém da minha palavra. Aquilo que eu ensino, eu tenho que estar debaixo daquilo ali, vivendo aquilo ali. Então, eu sou refém dela. Eu não posso pregar A, B, C, D e não viver, porque as pessoas estão vendo. Então, quando eu falo que Jesus cura, Jesus cura. Quando eu falo que Jesus batiza com o Espírito Santo, eu tenho que verdadeiramente deixar claro que ele batiza com o Espírito Santo. Entende? Então, é muito importante quando nós dizemos para a igreja, sirva a Deus, segue a palavra, viva a palavra, busque a palavra, coma a palavra. Então, você vai estar fazendo, porque o teu pastor faz. Mas quando você olha o teu pastor, só de repente lá na rede, de repente só no WhatsApp, só nas redes, e nada, e não tem exemplo, aí você vai, muito fácil você pregar, cobrar da gente, mas você não segue. Então, é importante lembrar dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E aí ele fecha, né? Hebreus fecha dizendo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. O que é isso? Jesus não muda. Se Jesus voltasse agora para estar com a gente em alguns cultos, será que ele ia fazer, né? De repente, Jesus, agora está na pós-modernidade, né? Não pode fazer mais assim, não. Ele não muda. A sua palavra não sofre variação. Está muito estabelecida. Não tire um tio, não mude uma vírgula, não altere. É a minha palavra e eu zelo pela minha palavra. Então, é importante nós compreendermos. 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7 diz assim, com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, assim, está falando o quê? De exemplos referenciais. Quando você, pai, na sua casa, você é um sacerdote. A sua família, ela vai esperar por você. Ela vai olhar e você é um referencial. Então você, pastor, mas na igreja eu sou santo. Eu faço, eu aconteço. Mas em casa eu sou o capeta. Ei, peraí. Não, é na rua, na casa, no trabalho, aonde for. Você tem que ser íntegro. Você tem que ser referencial. Você tem que ser imitado pelos filhos, pela família. Então, olha a implicação que é ser crente. Você está conseguindo entender isso? Não, hoje em dia tem muita gente, eu quero ser crente, porque estou gostando. Fui lá, gostei daquele grupo, aquele louvor, poxa, impactou. Ouvi um monte de gente bonita. O sol, tem ar-condicionado, tem som, tem jogo de luz. Que legal! Não. Entendeu? Isso atrai, mas isso não sustenta. O que sustenta o crente e ele faz ir à igreja é a palavra.
O louvor é para ir quebrando, para preparando. Não tem aqueles quebra-gelo que a gente chega no lugar, vai um quebra-gelo aí, olha para o teu lado, aí, para o teu irmão, faz uma dinâmica, não sei o quê. Quebrou gelo, agora vamos sentar e vamos ouvir. É o louvor, você começa a louvar. E o Espírito Santo vai trabalhando, e Deus habita no meio dos louvores, e vai indo, e de repente você começa a sentir o calor, e daqui a pouco você vai sentir o impacto, a presença dele está aqui. Hoje eles usam os jargão assim, ó, Deus está na casa. Não, Deus está no meu coração. Eu não quero que Deus fique só aí, solto aí na igreja. Não, ele está aqui, está no teu, está no nosso. Aí, quando nós começamos a sentir o poder da palavra no louvor, na escrita, né, e na oratória, tudo direitinho, o que acontece? Deus começa a se movimentar. Eu começo a dar um glória, um aleluia, louvar a Deus e fazer um monte de coisa que o pentecostal faz. Entendeu? Então, veja, quando eu entendo que verdadeiramente eu preciso estar na casa de Deus, eu não vou porque eu gosto do pastor, ou porque alguém está botando, né, uma faca no meu peito dizendo, se eu não for, não, eu vou porque eu amo a Deus, porque a palavra dele mexe, me revela, e que eu tenho que estar lá em gratidão para adorar e exaltar por tudo que ele fez na minha vida. Então eu venho na casa de Deus para adorá-lo. Não precisa ficar, dá glória, irmão. Não, eu vou dar glória porque eu estou na presença do Altíssimo. Ele está comigo e eu quero verdadeiramente reverenciá-lo e adorá-lo. Entende? Então, é importante você compreender isso. O líder cristão precisa ser íntegro e conhecer bem a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante também. Ser íntegro. Nos dias de hoje, a gente já falou, né? Tem que ter integridade. Um exemplo verdadeiro de crente. Mas crente convertido. Porque crente até o diabo é, e ele estremece, diz o texto. Ele crê que Deus é o Senhor e ele treme. Por quê? Porque ele sabe que ele perdeu tudo aquilo que Deus deu a ele nos céus. E aí a hora dele está chegando. E ele sabe que vai acontecer isso. Agora, quando eu digo eu sou um crente firme, converso em Cristo pelo poder da palavra, então eu tenho que dar testemunho. Eu tenho que ser referência. Eu verdadeiramente preciso compreender que o poder da palavra, ela está inserida na minha vida e ela me lê, ela me revela, ela me mostra quem eu sou. Quando você lê o texto sagrado, você está sendo corrigido por ele. Você vai, oxa, tô malzinho aqui, hein? Eu preciso mudar. Eu tenho que tomar atitude. Desse jeitinho assim, a Bíblia não é mentira não, ela é verdade. Ela é fiel. Então ela está dizendo, eu tenho que me converter. Entendeu? Então assim, a palavra quando está em ti, você consegue se desviar do mal, você consegue verdadeiramente ser íntegro a Deus naquilo que é realmente necessário para que Deus possa ser visto pelos outros através da minha vida. Então, isso fala o quê? De uma implicação tremenda. Não é só dizer, eu sou crente, eu sou da Assembleia de Deus. Não. Eu sou lavado, remido no sangue do Cordeiro, e sirvo a Deus na Assembleia de Deus, que tem, no conjunto deste nome, tem uma série de regulamentos, de condições que precisam ser observadas. Entende? Então, olha o peso. É importante a gente ler 2 Timóteo 2,15, que diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esses dias estava
assistindo um videozinho no YouTube, acho que foi no YouTube ou no Instagram, e foi feita uma pesquisa. Né? E a pessoa que estava fazendo pesquisa, ela perguntou numa grande cidade, né? As pessoas que estavam passando diziam assim: ei, você, qual é a tua religião? Sou cristão. Legal. Fala aí, cita aí um versículo bíblico. Não sei. Passou para o outro. Qual é a tua religião? Sou cristão. Cita aí um versículo aí, então, da Bíblia. Não sei. E assim foi com uma série de pessoas. Nenhum cristão, irmão, olha só, soube citar nem o Salmo 23, que é tão difundido. Ou o texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Todo mundo sabe de qual é São Tiago. Ninguém citou um versículo. Ah, mas eu sou crente, eu sou cristão. Ou seja, eu tenho uma religião, mas eu não vivo ela. É igual aquela história. Ah, domingo é dia de ir na igreja. Então, vamos lá. Vamos ver o Joãozinho, a Mariazinha. Vamos conversar, ver como é que foi a semana deles. De repente vai ter um pregador novo. Vou na igreja. Acabou, saiu da igreja. Vazio, entrou, vazio, saiu. Então, veja. Quando nós olhamos para 2 Timóteo 2,15 e diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, existe aqui uma situação que remete a um ser maior que precisa ver se você passa no teste. Como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, veja, a pesquisa que foi feita, para completar aqui, a mesma pessoa foi lá agora, buscou numa região que tinha muito muçulmano, e perguntou, qual é a tua religião? Ah, eu sou islâmico, eu sou muçulmano. Ah, é? Tá, cita aí um trecho do Alcorão. E a pessoa citou. Partiu para outro. E aí, você, qual é a tua religião? Sou muçulmano. Você sabe de qual é o texto do Alcorão? Sei, citou. E assim foi uma série de pessoas pesquisadas do mundo islâmico. Todos eles citaram o trecho do Alcorão. O cristão não sabia nada. Mas o muçulmano é regra dele. Saber, estudar e viver conforme o Alcorão. Aí a gente pergunta, e a igreja de hoje? Como que está? Essa é a realidade. Todo mundo é crente, todo mundo quer ir para o céu. Mas ninguém quer viver a palavra. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas não amo a palavra. Não quero se preocupar. O pastor prega para mim domingo. Eu vou no culto, nos congressos. Ou como eu gosto de ouvir aquele pregador. Eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que amar a palavra. Porque a palavra me revela o meu Deus. Entendeu, irmão? Isso tudo gera o quê? Uma implicação. Eu estou vivendo a minha religiosidade ou eu estou vivendo verdadeiramente a minha transformação pelo poder da cruz na pessoa de Cristo que morreu para me restaurar e resgatar e fez uma promessa gloriosa para ir para o céu. É isso que eu quero? Todo mundo quer ir para o céu. Se eu levanta a mão, quem quer ir para lá? Todo mundo. Quem quer ir pagar um preço lá, né?
pregar lá no mundo islâmico, que sabe que vai perder a cabeça, irmão. Ele aplica um quadro, né? Não é bem assim, deixa eu quietinho aqui, né? Na minha igreja, entendeu? E assim vai. Então, veja, tudo nós temos que dar exemplo, com boas obras. Na doutrina mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Olha só, linguagem sã e irrepreensível. Quantos crentes estão aí que gostam de xingar um palavrãozinho? Terrível, né? Isso aí está lá em Tito 2, 7 e 10. Está na Bíblia. Por que eu tenho que ter uma linguagem sã e irrepreensível? Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, veja, olha o problema da mentira, né? Ah, pastor, sabe, né? Eu não fui no culto hoje, que eu estava meio doentinho, mas estava lá na pizzaria, estava lá não sei aonde. Aí é fácil, né? Falar coisas assim. Faltou o quê? Sinceridade. Entendeu? O diabo está olhando e ele vai te apontar. A palavra ainda diz, exorta os servos que se sujeitem a seus senhores. E em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Está na Bíblia, Tito 2, 7 a 10. Não estou inventando nada. Estamos só compartilhando. Mas eu, sabe, pastor, lá na minha empresa, o patrão comprou umas canetinhas bonitinhas, gostei, botei no bolso, levei para cá. Estou fazendo o quê? Defraudando. Ah, mas é uma caneta. É tua? Foi teu dinheiro? Não. Não mexe. Ah, eu mesmo dei um troco errado, sobrou um 6. Deus me abençoou. Deus não te abençoou. Deus está te provando. Cadê a sinceridade? E o diabão está lá olhando. Entendeu? Você vê muito isso, acho que é no YouTube, que passa muito desses testes sociais. Né? A pessoa está passando, deixa cair um dinheiro, aí vai. Geralmente, nesses testes, o que acontece? Um mendigo, pobrezinho, um homem de rua, está lá, é mais fiel de falar, ei, você deixou cair, corre atrás e entrega. Mas as pessoas que têm uma boa índole, segundo eles, né, um bom status, uma posição, estão bem trajadinhos, cata, bota no bolso e sai. E está tudo sendo filmado. São testes sociais. Assim, dessa maneira, a câmera hoje em tudo por aí, não é? A cidade, quem entra, quem sai, está tudo sendo filmado. O crente que não lê Bíblia, olha o problema de não ler Bíblia. Esquece que Deus tem olhos como chama de fogo. Deus vê tudo. Se você subir nas alturas, Ele lá está. Se você descer nas profundidades, lá Ele está. Ninguém escapa da presença de Deus. Deus está 24 horas olhando. Pastor, você conversa? Não, vamos lá em Jó. Estava em reunião, nos céus, de repente, chega lá né? Camaradinha, furador de fila, né? Desrespeitador, e aí chega na reunião, e aí ele fala, e aí, capetinha, onde você está? Estava dando a volta no mundo, na terra. Ah, é? E você viu o meu servo Jó? Ah! E ele fala, olha o testemunho de Deus. Homem íntegro, fiel, um servo abençoado, se desvia do mal. Sou eu já? Vim, lógico que vim. Tá bem, né, Deus?
Abençoa ele com riqueza, com prosperidade, com um monte de coisa. Tira isso para te ver. Tá vendo? Deus vê todas as coisas. E ele pode dar testemunho de você. Então, quando eu leio o texto e me deparo com isso aqui, que em tudo te dar, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, ou seja, aquilo que não pode ser corruptível. Gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Então, Deus estabeleceu a sua palavra para que pudesse envergonhar Satanás na vida do crente. Mas o crente hoje quer ser barraqueiro. O crente hoje quer dar mau testemunho. O crente hoje quer viver no status, na mentira, no engano, só no posicionamento. Aí, quando Deus pensa, dá um testemunho para mim, crente. Não dá, porque eu deixei a desejar. Eu catei um negocinho, eu fiz uma coisinha errada, e meu nome está no SPC, porque eu compro e não pago, mas com propósito. Eu já sei que eu não vou pagar, vou lá e compro e não vou pagar. E se vir na minha casa cobrar, eu vou estar. Crente. Complicado. Não lê Bíblia. Porque ao lê-la, ela te lê. E quando ela te lê, você fala, estou com vergonha, porque eu estou fazendo tudo errado. Eu estou expondo o nome de Jesus, o nome de Deus. Eu estou expondo e diminuindo aquilo que ele é, tão glorioso, misericordioso, longânimo, que me perdoou, que me restaurou, que me resgatou. Eu estou abandonando, estou jogando Cristo na cruz. Porque eu estou vivendo errado. Não quero mudar a minha condição. Exorta e serva que se sujeite a seus senhores, em tudo agrade, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que tudo seja ornamento da doutrina de Deus nosso. O ornamento tem que estar aparecendo e remetendo a quem? A Deus. A glória, o louvor, a adoração. Vamos lá para frente, chega de apanhar, né? O líder cristão não serve por obrigação, mas de livre vontade. Olha o que diz aqui o texto. Admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quando eu leio essa passagem, dentro da ideia, da temática, que o líder cristão não serve por obrigação, mas de livre vontade, eu tenho que entender o que eu coloquei já no início, que o líder é para servir. O líder, ele é constituído para guiar, para ensinar, para poder estar, sempre dando as condições de ser um servo. E quando, então, eu compreendo que tudo isso não é para ser forçado, mas é porque eu amo fazer. É porque eu tenho a liberdade de decidir que quero servir, que quero oferecer essa condição para outras pessoas serem abençoadas. Então, diz o texto, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Não é obrigação você vir à igreja. Você vem?
Porque ama a Deus. Porque quer ouvir a voz de Deus. Quer se alimentar da palavra de Deus. Ah, pastor, hoje eu não quero ir no culto. Ai, irmão, mas você é o dirigente hoje do culto. Ah, não, eu estou indo brigando porque eu tenho que dirigir o culto, porque senão o pastor vai me tirar o cargo. Tem crente que se desvia se perder um cargo. Enquanto ele estava no banco, não tinha funções, pastor, Deus tem falado comigo, eu vou fazer uma grande obra e ele quer que eu assuma, que ele quer que... Aí o pastor, tá bom, dá oportunidade. Bonitão, lá não faz mais nada. Já viu aqueles casos? Um cara é bom pra caramba. Foi ordenado, pronto, esfriou, acabou com ele. Não serve mais para nada. Não vem no culto, fica sentado lá embaixo, que é para estar aqui em cima, porque é um oficial da igreja. Falta um monte de culto, né? E gera um monte de problema. Antes era uma benção. Estava na oração, na vigília, né? Estava em tudo. Aí ordenou abençoadinho e ele... acabou. Então, veja, nós temos que entender que precisamos fazer, não por força que alguém oprime, ou por força do cargo. Ah, eu sou pastor, eu tenho que estar no culto todo dia, porque eu sou pastor. Não. Eu estou ali em uma posição que Deus confiou, mas eu tenho que fazer por amor, por gratidão, verdadeiramente trabalhando. Ah, mas aí eu não vou ganhar nada. Hoje em dia, até em certos lugares, se não me der um salário, eu não posso ser porteira. Entendeu? Eu vou ser porteira, aí vou incomodar aí com um monte de crente, né? Desrespeitoso, ignorante, mal educado. Ficar lá, me paga um salário, eu fico. Aí eu suporto. A ganância, a vontade de ter, e aí joga tudo isso, né, na frente daquilo que poderia ser excelência, com amor, com dedicação para o reino do Senhor. Entende? É importante quando o crente entende que tudo isso que ele faz na obra, que ele faz aqui, ele vai receber na glória. O galardão é na glória. Tem gente que tem que ter galardão na terra, porque na glória não vai sobrar nada. Porque eram interesses acima de qualquer coisa. Então, isso tudo está aqui no texto. Quando apareceu o sumo pastor, aí veja, alcançareis a incorruptível coroa da glória. E aí ele dá um conselho para os jovens aqui também, né? E não deixa escapar. Sede sujeito ao ancião. Oxe, meu Deus do céu. Você vê na rede um monte de gente que tirou o celular do adolescente e falta bater na mãe e no pai. Esperneia, se joga no chão e faz acontece. Jovens, quando o pai tira, meu Deus, xinga, bate, avança. Se de repente, né, está dentro do ambiente e fez chamou a atenção, pronto, acabou. Não se sujeita. Gente que não abre mais espaço para o ancião sentar. Ancião, fica em pé, eu cheguei primeiro. Então, veja, tudo isso está comportando-se, né? Essa atitude, revelando que não tem humildade, é soberba, entendeu? É altivez. E aí existe uma situação de juízo para essas pessoas. Porque Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Deus vai resistir. Deus vai tratar. Então, tudo está na Bíblia. Então, você quer ser um crente melhor, temente a Deus, você verdadeiramente tem que ler. Vai ajudar um monte o seu pastor. Porque vai ser ajudador, obediente, humilde, né? Vai ouvir, ele vai direcionar, você vai fazer com alegria, porque para estar fazendo para o reino, entendeu?
O líder cristão terá de prestar conta acerca de seus liderados. Outra questão. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13:17. E Tito, né? Aqui, a outra passagem, Filipenses, vai dizer assim, o apóstolo Paulo é famoso por seus escritos, suas viagens missionárias e plantações de igrejas, mas ele também investiu em alguns homens durante sua vida. Pense em Timóteo e Tito. Aí ele vai dizer, né, nas epístolas, meu amado filho, meu verdadeiro filho. O que é isso? Isso mostra que ele tinha um amor genuíno e preocupado por esses jovens, e ele era o pai espiritual deles. Está lá em Filipenses 2:22. Esse cuidado, essa referência, meu amado filho, né? Meu verdadeiro filho, ou seja, um cuidado especial por esses jovens, que ajudou a Paulo durante todo o processo no plantar igrejas, no cuidar, né, de igrejas, em levar as cartas, em comunicar. Quando Paulo estava preso, quem estava trabalhando e cuidando era Timóteo, era Tito, que ouviu as recomendações e estava cuidando da igreja. Então, veja, quando nós olhamos para essa situação que o líder cristão tem que prestar contas acerca de seus liderados, se eu maltratar o meu liderado, como tem gente que maltrata, se acha o bom, né? É ele que é o maioral, ele é o importante, e aí ele pisa, ele faz sofrer, ele persegue. Vai prestar conta. Vai pagar um preço. Então, assim, tem que, primeiro, ter respeito. Entendeu? Tem liderados nossos, tem 80 anos, 90 anos, 50. Tem liderados nossos que, de repente, são lá, adolescentes. Entende? Você é o líder. Então, igreja não é para nós ficar batendo. Igreja não é para massacrar ninguém. Vou te colocar na lista daqueles que vão para o inferno. Para com isso. Vai ter que prestar conta. Ah, mas pastor, não é fácil, né? Porque o camarada não obedece. O liderado precisa obedecer aos vossos pastores. É o que está em Hebreus. Se sujeitar a ele, a sua liderança, a sua autoridade. Por quê? A Bíblia diz o seguinte, o pastor vela pela sua alma. O pastor é aquele que está orando pela madrugada por você. O pastor é aquele que vai dar o ouvido quando você vem, né? De repente, contar os teus problemas. O pastor é o que vai, muitas das vezes, levar no hospital, vai fazer um culto fúnebre, vai fazer várias coisas. É o pastor que está ali, dentro da sua função sacerdotal, cuidando do liderado, abençoando. Mas tem hora que dá vontade de esganar o liderado, não dá. Por quê? Porque ele não obedece, não respeita. Então, quando o escritor de Hebreus ele fala isso, ele está dizendo, obedecer a vossos pastores, sujeitar-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Para que eu faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, veja, ele não precisa estar gemendo, sendo pisado, massacrado. Abençoa o teu pastor, porque há nele uma autoridade espiritual que responde pela sua vida, porque você congrega aqui, você vem nos cultos aqui. Então, há autoridade do pastor revestida para te alcançar. Entendeu? É necessário compreender isso. Mas, assim, tem gente que é rebelde. Tá? E não aceita. E fala mal do pastor, atrapalha o pastor, cria problema para o pastor. Tá? Então, veja, não é dessa forma. Assim como o pastor
tem que cuidar da sua ovelha, tem que tratar bem, tem que respeitar, tem que abençoar. Nós temos que abençoar a igreja. Uma igreja abençoada, uma família abençoada. Entende? Então, há paz. Toda igreja que eu vou, toda cidade, o que eu faço? Eu trabalho de uma maneira que, ao chegar naquela cidade, eu faço consagrações. Em Laguna eu faço consagração todo mês pela manhã. E nós oramos pela cidade. Abençoamos a cidade. Então, todo segundo domingo, quando é um dia especial da mãe, do pai, aquela coisa toda, igual agora, a gente vai para o terceiro domingo. Mas não passa um mês sem fazer essa consagração, e eu chamo a oração dos 4 cantos. Já faz mais de 15 anos que eu faço isso. Onde eu passo, presidindo, eu convoco a igreja para nós orarmos pela cidade. Temos que abençoar a cidade. Temos que abençoar as famílias. Temos que abençoar as autoridades constituídas. Temos que abençoar o nosso estado. Então, nós oramos pelo norte, sul, leste, oeste da nossa cidade, pedindo a bênção de Deus para que Deus abençoe a nossa cidade. Se a minha cidade é abençoada, eu sou abençoado, as famílias da igreja é abençoada. Entende? Então, é importante, quando nós olhamos aquele texto que diz, quando o justo governa, é abençoado, o povo tem prazer, a cidade... Ou seja, se eu ficar maldizendo o meu povo, a minha igreja, totalmente antibíblico. Eu vou dar conta disso. Assim como o liderado, que em vez de ajudar e abençoar o teu pastor, o seu líder, fica criando um problema. Está trazendo um peso sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus não tem prazer em abençoar quem está na rebeldia. O soberbo vai bater de frente com Deus. É diferente de você querer botar Deus na parede. É você batendo um rochedo, se arrebentando todo. Então é melhor ler a palavra, entendê-la, guardar no coração e servir com alegria, porque todo aquele que é humilde, servo, esse é abençoado. E há coisas que o homem aqui pode não ver, mas Deus, com seus olhos, como chama de fogo, está olhando tudinho. E Ele vai saber te honrar, te abençoar e te exaltar na hora certa.